O soldado estava sozinho no topo da montanha. Ele era o último dos seus e seus olhos observaram como os inimigos escalaram as pedras por todos os lados, subindo em uma ira incansável para lhe arrancar a vida. Ele sabia que seria ele contra muitos, mas lutaria como um animal acuado, rasgando a vida de quem lhe feriria com armas e com as próprias mãos quando necessário. Ele era parte de um conflito de décadas, esquecido pelo mundo, onde as emboscadas eram feitas na areia e nas montanhas, em combates em que os homens se olharam nos olhos enquanto apertaram os gatilhos. Mercenários americanos, ex-Navy Seals e ex-Boinas Verdes participaram de planos elaborados para assassinar líderes de diferentes organizações. Homens armados com AKs antigas como seus avós lutaram ao lado de lançadores de mísseis balísticos tão caros que poderiam evitar um pouco das mortes de mais de 85 mil crianças que morreram de fome em 3 anos no país. Esse é um conflito com uma violência tão pessoal que as pessoas têm vergonha de ver e reconhecer. O Iêmen ganhou as manchetes quando as forças rebeldes do país decidiram atacar navios que atravessavam o Mar Vermelho. A decisão aconteceu como uma maneira de atacar Israel e iniciava os ataques em Gaza no segundo semestre de 2023, em retaliação aos ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro. Esses rebeldes, chamados de Houthi ou Ansar Allah, ou os apoiadores de Deus, era um grupo xiita com muitos problemas ao enfrentarem seu próprio país à coalizão do governo e dos sauditas, além de focos da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. Conseguiram mais um agravo sério que gerou a resposta dos Estados Unidos em 2024, com aviões tomando a noite do Oriente Médio para espalhar mais fogo em um país onde a miséria e a morte já governavam. Mas os problemas do Iêmen começaram muito antes, com feudos tribais e religiosos que culminaram no conflito iniciado em 2014. A história do país se mistura com a do Islã, quando um grupo xiita conhecido como Zaiditas dominou o norte do país. Já o sul foi governado por sunitas representados pela dinastia Rasulida. As duas partes foram rivais por anos, mas a dinastia sunita caiu para os Taíridas. Depois desses vieram os mamelucos, até os otomanos dominarem o Iêmen. Os turcos ficaram no local por séculos, até em 1911 os zaiditas tomarem a proeminência do norte depois de eliminarem mais de 10 mil soldados otomanos em anos de combate. Por fim, em uma terra que viu tantas dinastias chegarem e irem, assistiram aos turcos saírem em 1918 após a derrota na Primeira Guerra Mundial e serem substituídos pelos britânicos no sul. Os iemenitas até tentaram se rebelar, mas foram pisoteados pelos ingleses seguidas vezes. Era uma época de um Iêmen fragmentado, ainda com alguns grupos com aspiração de acabar com o domínio estrangeiro sobre a monarquia local e unificar o país. Na década de 60, os britânicos se foram depois de não suportarem as rebeliões, deixando a socialista República Democrática Popular do Iêmen no sul com influência soviética. A unificação só ocorreria verdadeiramente em 1990, depois de tantas mortes enchendo de sangue a areia do deserto, que nunca se fartava de receber tantas vidas. As guerras voltariam em 2004, com um norte descontente liderado pelo clérigo dissidente Hussein Badreddin al-Houthi. Ele reclamava da discriminação de como apenas o sul sunita era favorecido. O fato levou a combates intensos com o governo, que decretou uma recompensa por sua vida. Al-Houthi acabou morto naquele mesmo ano. Em 2011, durante a Primavera Árabe, os líderes Houthi exigiram a renúncia de Ali Abdullah Saleh, presidente desde 1999.
2019. O poder foi passado a Abd Rabu Mansur Hadi, que precisou suportar a forte pressão até ser dominado em 2015. Foi então que os Houthis dissolveram o parlamento e decretaram o Comitê Revolucionário. Mas o presidente Hadi não gostou, fugiu e declarou que a guerra ainda não estava perdida. Começaram então os anos de intensificação da guerra. Os Houthis receberam apoio iraniano. As forças especiais do Irã, a Quds Force, especializadas em guerra não convencional e operações de inteligência militar, fizeram sua aparição. O Hezbollah se tornou uma figura conhecida pelo apoio. Já o governo do Iêmen recebeu suporte direto da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Tanto o apoio dos dois lados serviu apenas para alastrar o domínio da morte e da fome sobre a nação, nunca para acabar com o conflito. Mais de 377 mil pessoas foram mortas entre 2014 e 2021, sendo 150 mil devido à violência. A isso, poderia se somar 85 mil crianças iemenitas mortas de fome entre 2015 e 2018. De uma população de 34 milhões, 4 milhões de pessoas foram deslocadas cumulativamente entre 2015 e 2020. Tudo isso em um conflito esquecido, pelo qual não houveram passeatas ou manifestações. Uma guerra, como verão a seguir, com homens lutando com sandálias e farrapos entre as pedras, com a Al-Qaeda adentrando cidades, com o Estado Islâmico assassinando homens do governo e mísseis balísticos custando milhões de dólares voando pelos céus. Existiam muitas histórias da violência face a face nessa guerra. Uma delas era a desse homem no alto da montanha, ou a desse soldado correndo em meio a tiros para salvar seu amigo, ou a desse combatente Houthi, um grupo separatista considerado terrorista pelos Estados Unidos, disparando contra um homem face a face. Ele observou o alvo cair e depois procurou por novos alvos na incursão na montanha. O primeiro inimigo se levantou ainda vivo, a despeito dos tiros quase a queima-roupa. O pânico o tomou e ele correu esperando a mesma sorte. Suas preces já haviam expirado e agora os projéteis afundaram nas costas. Mais do que depressa, os Houthis correram para encontrar os adversários ainda em fuga. Aqueles eram homens da coalizão do governo iemenita, que deram as costas para os atacantes, deixando-os atirar de posições altas livremente para consumirem suas vidas. Se ninguém se lembrou de organizar passeatas para uma guerra com mortes de mais de 50 mil civis por ano em média, os senhores da guerra gostaram. Se ninguém se lembrou de colocar em redes sociais imagens das 28 mil crianças morrendo de fome por ano, os senhores da guerra perceberam, notando o terreno fértil de uma guerra que a consciência seletiva do mundo não perturbaria. Os países da coalizão saudita apoiaram o que restou do governo com a figura de Hadi como verdadeiro líder do país. O Irã e seus aliados colocaram-se junto aos Houthis. Uma das estranhas presenças no Iêmen foi a da Reflex Response Security Consultants, organização fundada pelo ex-dono da infame Blackwater, grupo mercenário americano que causou polêmica no Iraque. Fontes dizem que Eric Prince, o ex-Navy SEAL que fundou as duas empresas, recebeu dos Emirados Árabes Unidos um orçamento de 529 milhões de dólares para criar um exército em 2011. Essa força foi criada principalmente pelas contratações de ex-operadores das Forças Especiais Colombianas e desempenhou um grande papel na guerra civil do Iêmen. Outros grupos se interessaram pelo conflito que as redes sociais ignoraram, como o Spear Operations Group, comandado por ex-agentes da CIA e Navy SEALs. Essa última organização ficou famosa quando planejou o assassinato de Ansaf Mai, um dos líderes da organização Al-Islah, em Aden. O partido foi colocado na lista negra da Arábia Saudita em março de 2014 devido aos seus laços com a Irmandade Muçulmana. Em 2015, os mercenários da Spear chegaram ao local onde Maio estaria. Vinham em uma SUV blindada apoiada por 2 veículos militares dos Emirados Árabes. Eles desceram rapidamente do transporte, com o especialista em bombas se dirigindo à porta do prédio para armar o explosivo. Outro atirou contra pessoas do outro lado da rua, aparentemente
para afastar os curiosos do que aconteceria. Quando o especialista avisou que os explosivos estavam quase implantados, os outros correram para os veículos militares. O transporte da retaguarda se adiantou e resgatou esse último mercenário. Foi então que a bomba explodiu. Eles deixaram o local e os explosivos da SUV também detonaram para acabar com os rastros. Maio teve sorte, pois havia saído do prédio 10 minutos antes. Mesmo assim, foram bem-sucedidos nos assassinatos de quase 100 pessoas durante o período em que estiveram ativos no Iêmen. Os grupos mercenários trabalharam por anos no Iêmen. Eles andaram pelas cidades e pelos desertos para combater os Houthi. Um dos pontos fortes de resistência a esses grupos foram as armadilhas e emboscadas. Um esquadrão andou entre os terrenos para se posicionar, julgando-se seguro depois que nenhum sniper foi avistado. Eles eram observados durante todo o percurso até passarem por território preparado pelos Houthi. A explosão acabou com a vida de mais de 14 de uma só vez. Uma das características dos combates no Iêmen era o terreno com pouca cobertura. Tudo o que os defensores tinham eram pequenas barreiras de pedras ou sacos de areia onde se ocultavam. Os Houthis avançaram pisando sobre as pedras com sandálias, às vezes se abaixando para diminuir a silhueta ou se levantando e colocando a AK sobre a cabeça para despejar fogo de supressão sobre o inimigo. Chegaram com enxame fanático, derrubando alguns dos homens atrás das pedras. Dominada a primeira barreira, correram para a área de vegetação, andando confiantes, sem medo de serem emboscados. As câmeras sempre estavam presentes para a propaganda de guerra, apontando na mesma direção dos rifles. Alguns inimigos se renderam, percebendo que a derrota era certa. Outros soldados resistiram por mais tempo, mas o enxame barulhento das AK o cercaram, aparecendo no meio da vegetação de peito aberto enquanto cuspiram munição. As forças da coalizão resistiram a esses avanços com apoio aéreo, explodindo os inimigos nas áreas abertas. Os F-15 sauditas interceptaram um Qasef 2K, um drone kamikaze com uma ogiva de 30 kg, mas os Houthis estavam bem municiados para a força aérea inimiga. Seus disparos transformaram em sucata no ar o mesmo avião que interceptou seus drones. O mesmo valeu para o famoso helicóptero americano Apache, derrubado em um dos avanços sobre território inimigo. Esses esforços Houthi não impediram que o exército federal continuasse seus avanços para recapturar algumas áreas. Os soldados seguiram em frente com o suporte permitindo que tivessem avanços menos penosos ou perigosos que o normal dos Houthi. Quando o inimigo fugiu, a artilharia guardou o alvo ficar exposto para destruir o veículo armado. Os homens do governo tinham o mesmo desafio dos rebeldes com relação ao terreno, com a diferença que se deslocavam com mais frequência em veículos blindados. Esse tipo de avanço, ainda mais com suporte aéreo, foi o que colocou as forças inimigas em fuga na cidade de Arad. Se os Houthi conseguiram derrubar aviões e helicópteros com armas iranianas, não era um problema parar o avanço de um blindado com uma TGM. Eles encurralaram esses veículos múltiplas vezes. A explosão colocou os homens em fuga sob chuva de munições. Qualquer acúmulo de forças sauditas para iniciar uma incursão poderia se tornar alvo. Um grupo experimentou o fogo tomar os veículos e se expandir para rasgar os homens em volta na violenta onda de energia. As caminhonetes dos Houthis com ZPU de 14,5 mm dispararam contra os inimigos em fuga a mais de 1 km, enviando com facilidade 150 projéteis por minuto. Foi com muita sorte que muitos dos homens da coalizão saudita conseguiram escapar no meio dos montes de poeira gerados por pedras ou terra esfaceladas pelos canhões. As forças da coalizão trataram de jogar contra os Houthi tudo o que tinham. A artilharia foi eficiente ao ponto de conseguir atingir grupos grandes na área aberta do deserto, perto das montanhas. Os veículos que levaram os soldados adversários eram atingidos para acabar com as fugas rápidas e os tornar alvos mais fáceis. As bases sobre as montanhas foram igualmente atingidas por disparos que, por sorte, deixaram homens vivos, mas atordoados pelo impacto. Eles se ajudaram, tentando sair do bunker destruído para procurar por novas defesas
cobertos pelo resultado do impacto. De cima das montanhas retomadas, as metralhadoras foram preparadas para massacrar os Houthi em fuga. Os disparos levantaram areia em torno dos homens no meio da corrida aflita em que esperaram serem golpeados pelas costas a qualquer momento. Alguns deles carregaram colegas feridos no meio da tempestade de terror que agitou a areia em volta enquanto procurava abrigo em uma terra tão inóspita que até isso era negado. Os Houthi iniciaram o contra-ataque contra essas posições perdidas. A marcha foi lenta no meio das pedras, com os soldados rebeldes concentrados. Todos os inimigos foram observados cuidadosamente pelas lentes das lunetas e das câmeras, verificando os vários pontos de defesa protegidos por paredes de pedras. Os disparos iniciais surpreenderam os soldados que aguardavam um ataque da posição oposta. Os tiros bateram nas pedras, colocando homens em fuga. Um soldado carregando uma metralhadora PK sentiu o disparo passando pela orelha antes de bater contra as pedras à frente. Um dos homens tentou usar um RPG, mas foi atingido enquanto fez mira, sentindo os ossos se romperem com o impacto. Escapou no meio das pedras. Outros não tiveram a mesma sorte. Desceram ao penhasco aterrorizados, com as pedras raspando e cortando a pele. Aos poucos, nos momentos mais lentos da escapada, os snipers conseguiram atingir esses soldados, deixando chegar apenas seus cadáveres ao fim da fuga. Esses soldados sauditas reagiram. Um deles conseguiu atingir um dos Houthis atacantes com um arremesso perfeito da granada. A explosão arrebentou o homem e deixou o companheiro próximo atordoado. Os Houthis estavam em número maior e se aproximaram demais, passando pelas defesas para tiros mais próximos que davam muito menos chance de o alvo sobreviver. Os Houthis subiram a montanha, se preparando para um novo assalto contra o último soldado naquele pico. Um deles arremessou a granada para abrir caminho para a difícil entrada no bunker. A explosão fez os soldados se esconder entre as pedras. A fumaça das granadas e a ausência de contra-ataques deu confiança para os Houthis subirem sobre a parede de pedras e dispararem dentro das defesas. Ainda sem receberem qualquer reação, entraram no local já esperando uma vitória. O primeiro recebeu os tiros da AK no peito e se dobrou sobre si para buscar o chão com os últimos suspiros. O outro homem correu nas pedras e recebeu os estilhaços de uma granada, quase se sufocando no meio da fumaça e da poeira. Ele tentou preparar a AK, mas a arma emperrou em suas mãos. Quando o colega apareceu para acudir, o soldado saudita surgiu disparando. Os projéteis arrebentaram o corpo daquele que acabara de chegar. Ele foi ao chão enquanto o outro precisou usar o rifle como um porrete contra o saudita. A luta levou os dois a se aproximarem usando qualquer resquício de forças. Para um, a ajuda escalava o morro. Para o outro, a morte subia lentamente enquanto ele lutava em desespero. Em determinado momento, o braço esquerdo do saudita se moveu como se esfaqueasse o abdômen do inimigo, mantendo a mão e torcendo a lâmina até o rebelde escorrer em seus braços até o chão. O sobrevivente tentou recuperar o fôlego e recarregar o rifle, pois a luta pela vida ainda continuava. Os inimigos finalmente chegaram. A arma vociferou sobre as barreiras, atirando em quem tentou colocar o rosto sobre as pedras. Com a certeza da morte, ele correu para longe. Os snipers esperavam do outro lado atirando. Esse foi mais um homem de sorte que conseguiu alcançar outra defesa. Ali ficou acuado juntamente com os restantes, sujeito aos disparos dos snipers que foram aos poucos eliminando os soldados que ainda não haviam fugido. Era aterrorizante saber que cada momento era vigiado pela luneta. Quebrou ossos e cabeças com os projéteis precisos. Ao fim, a coalizão perdeu ainda mais território no norte do Iêmen, quase na fronteira com a Arábia Saudita. O país continuou sendo um campo fértil para os senhores da guerra.
os 4 cavaleiros do Apocalipse cavalgaram fartamente, com a morte, a fome e a guerra, já muito passeando no lugar como um jardim para apreciarem os frutos de suas sementes. A peste não quis perder a companhia dos irmãos e desceu na forma do cólera, matando mais de 4.000 pessoas. As manchetes só tomaram os jornais quando os Houthi atacaram as rotas comerciais no Mar Vermelho. Mesmo assim, o mundo não deu muita atenção. Parecia ainda faltar alguma coisa no Iêmen para que fossem feitas passeatas e movimentos para que o terror acabasse.